Marcelo, sou Jorge Barcelos, amigo de AA com muito orgulho. Em 2007 eu conheci a Irmandade de AA, foi para mim uma surpresa bacana, que até então eu não conhecia a Irmandade. Eu fazia teologia no Seminário Paulo VI e era ministro da comunidade Santa Eide Virgem, lá em Nova Iguaçu. E no terceiro domingo de cada mês eu celebrava a comunidade Santa Eide Virgem. E para minha surpresa, nesse terceiro domingo apareceu lá o meu amigo Thier em memória e a minha amiga Mara. E me apresentaram então um alcoólatra em recuperação que iria receber uma ficha às 17 horas lá no Cabuçu, no AA de Cabuçu, que ficava assim no pezinho mesmo da igreja da nossa matriz, Nossa Senhora de Fátima, que era a nossa paróquia. E nesse dia, Tia e Mara me apresentaram a Robson Galvão e pediram que eu fizesse uma pequena, mencionasse alguma coisa a respeito do AA e daquele momento importante para o Galvão e a família dele. E como era de praxe, todo terceiro domingo eu celebrava nessa comunidade, Santa de Virgem, a qual eu morava, e era tradicional tomar aquele cafezinho saboroso de um grande amigo também em memória, que deixou muita saudade mesmo, marcou profundamente. Eu costumo dizer que Renato era uma pessoa que nasceu para fazer aquilo, acolher as pessoas. Nunca vi ninguém acolher numa comunidade alguém, recepcionar alguém com tamanho carinho, tamanho amor na sua expressão, no seu jeito, até mesmo no olhar. E era engraçado que todo terceiro domingo, antes de eu entrar para celebrar, eu tinha que passar na sala da cozinha e já estava meu cafezinho lá separado e era maravilhoso aquilo. Saudade, muita saudade mesmo. Voltando, e nesse dia então, após a celebração, o Robson Galvão me procurou e me fez um convite para que eu fosse compartilhar com ele daquele momento sensacional na vida dele, que seria a entrega de mais uma ficha de mais um ano de sobriedade. E confesso que eu fiquei na dúvida, realmente fiquei meio abalado se ia ou se não ia, e me comprometi com ele, falei, não, vou sim, às 17 horas estarei lá, se Deus quiser. E fui para casa, morava ali pertinho mesmo, na rua Floriano Tex, lá no finalzinho da comunidade. E conversando com a minha amada esposa, Verinha, ela só me perguntou isso, não esqueço a pergunta que ela me fez. Você prometeu a ele que iria? Eu falei, prometi, então você vai. E foi o que aconteceu. E foi uma experiência muito boa, muito legal mesmo. Ao chegar lá, às 15 para as 5, mais ou menos, já estavam lá muitas pessoas mesmo. E para minha surpresa maior, quando eu adentrei no portão, lá eu encontrei meu grande amigo Aires Getúlio, ex-presidente da Associação do Valverde. Foi uma surpresa muito boa, seu João, do bairro São Marcelo, Tadeu e algumas outras pessoas que eu jamais imaginavam que também eram alcoólatras, que frequentavam aquele espaço. Mas a minha ignorância era estupenda em relação ao que era o alcoolismo. Fiquei surpreso ao vê-los e com certeza eles também ficaram quando me encontraram, né? Quando praticamente me viram adentrando a sala de aula. Foi interessante esse momento com eles. Eu entrei, né? Fiquei lá no finalzinho da sala, porque na minha idiotice hoje, eu vejo assim, eu dizia para mim mesmo, não vou tomar esse remédio, não vou tomar nada que me dê aqui, eu não sei o que acontece aqui, que tipo de remédio que esse pessoal dá. Enfim, fiquei lá no cantinho, sentado na minha, até que o primeiro foi, se não me falha a memória, foi o seu João. Ele foi o primeiro orador naquele dia a subir a cabeceira de mesa e falar. Quando ele falou que o alcoólatra anônimo é um doente incurável e que o alcoolismo era uma doença, aí a ficha caiu. Naquele exato momento, a ficha caiu e dentro de mim deu uma tristeza profunda, muito profunda mesmo, estudando teologia, tendo contato com as pessoas, participando de celebrações, fazendo palestra, percorrendo muitos e muitos cantos, falando para tantas e tantas pessoas de um Deus que eu não via, mas que presenciava, que sentia, e como eu não havia me apercebido do que era o AA.
da importância que era o AA para aquelas pessoas e como foi importante para mim naquele momento, porque eu descobri ali que o alcoolismo é uma doença e até então eu desconhecia por total isso. A minha ignorância era tamanha que eu desconhecia esse fato. Fiquei muito envergonhado nesse dia e fui logo convidado a ocupar a cabeceira da mesa. E assim, chegando à cabeceira da mesa, eu disse as seguintes palavras para aqueles senhores e senhoras. Havia muitas pessoas. A partir de hoje, eu tenho um compromisso com a Irmandade. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, toda oportunidade estarei presente numa sala de AA. Eu julgava os senhores e senhoras pessoas sem responsabilidade, que não tinham compromisso para com a vida, mas no fundo, o irresponsável era eu através da minha ignorância e não saber que o alcoolismo é uma doença. E se por tratar de uma doença, tem que ser curada, mesmo sabendo que é uma doença incurável. E muito envergonhado mesmo, eu continuei. Eu comparo cada um dos senhores aqui na sala com Lázaro. Sim, Lázaro. A história de Lázaro é lindíssima, é belíssima, talvez uma das mais lindas que eu já pude presenciar no seminário. Lázaro, como todos sabem, morre e Maria, sua irmã, fica desesperada, porque Jesus, que era amigo íntimo de Lázaro, não estava ali para ressuscitá-lo, para não deixar que ele morresse. Depois de 3 dias, quando Jesus aparece a caminho de Jerusalém, que era caminho para Jesus, ela sempre passava na casa de Lázaro, então Maria corre e diz a ele: Senhor, 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 seu amigo morreu. E Jesus simplesmente diz para ela: não, ele dorme. E naquele momento é um momento muito interessante nessa passagem, porque é um momento que Jesus mostra o seu lado mais humano, mais sentimental, quando ele chora por reconhecer Lázaro realmente um grandioso amigo de Jesus. E Jesus simplesmente entra lá e pede para que Lázaro saia para fora. Lázaro conheceu como ninguém o outro lado que nós não conhecemos. Eu costumo dizer que vocês, meus irmãos e irmãs de Alcoólatras Anônimos, são os Lázaro ressuscitados do século XXI. Vocês estiveram do outro lado da vida, do lado do sofrimento, da angústia, do desespero, do desalento, do afastamento das pessoas mais queridas da vida de vocês. Vocês estiveram no fundo do poço, literalmente no fundo do poço, abandonado, largado naquela sarjeta, naquela imundície pessoal, onde desqualifica a criatura humana. E vocês estiveram ali largados, abandonados, e mesmo assim vocês retornaram para uma nova realidade, para um novo mundo, um mundo que fez de vocês renascer das cinzas, ressuscitar como Lázaro ressuscitou. E toda vez que eu vejo um irmão da Irmandade, eu vejo um verdadeiro Lázaro, aquele que esteve do outro lado da vida, mas deu a volta por cima, voltou e mostrou que é possível. Basta que você erga a sua mão, levante a sua cabeça e verá que tem alguém, sempre terá alguém. Sempre tem alguém. O poder, o superior sempre encaminhará alguém para que possa te acolher, para que possa te receber e para que você venha viver nessa harmonia que nós vivemos e que eu aprendi a respeitar e amar, como é a Irmandade de Alcoólatras Anônimos. Aprendi, sou um apaixonado por essa beleza que existe aqui dentro. Eu costumo dizer que o espaço de alcoolismo, a sala que nós frequentamos, é um espaço santificado, um espaço que me transmite uma paz muito grande e eu sinto também a necessidade de estar com vocês, vivenciar esses momentos, saborear com vocês esse momento crucial, essa alegria de estar com vocês. E é muito importante para mim isso. E para finalizar, como sempre eu faço, eu conto uma historinha e não poderia ser diferente. E a maior parte das historinhas que eu contava nas minhas celebrações, nas minhas palestras, vinha desse saudoso amigo Renato. Por isso que eu estou sempre me recordando do Renato. As historinhas praticamente eram adaptadas das historinhas que ele me contava. E vai mais uma.
é aquele senhor canoaneiro que vivia no cantinho lá do interior, um imenso lago, e só tinha o barquinho dele. Para atravessar para o outro lado, só tinha aquele trajeto através daquele barquinho simples e humilde. E um belo dia chegou um senhor bem aparentado, bem vestido, se aproximou dele e falou: como é que eu faço para chegar do outro lado da ilha? E aquele sábio senhor falou: só tem esse caminho, pegar esse barquinho e eu deixarei do outro lado da ilha. E aquele senhor, se sentindo meio, em dúvida a respeito se realmente conseguiria chegar do outro lado, se desfez daquele senhor e disse: mas como que eu vou colocar a minha vida, a minha formação na mão do senhor que eu não conheço, e nessa canoazinha simples, se o senhor, pelo que tudo indica, mal sabe ler ou escrever? E ele disse: se queres chegar do outro lado, o único caminho é através desse barquinho e dessa pessoa ao qual o senhor acaba de desqualificar. Ele não tinha opção, tinha um compromisso, adentrou no barquinho e foi. Certa altura ele percebeu que em cada remo daquele senhor, daquele senhor que era responsável por aquela canoa, existia duas palavras: agir, e no outro, acreditar. Então, meio assim, como que perplexo, ele perguntou: me falaste que não sabe escrever e nem ler? E essas duas palavras? À esquerda, no remo da esquerda está escrito agir, e da direita está escrito acreditar. E aquele senhor, com uma simplicidade, pegou o remo da esquerda, que era acreditar, ao agir, e começou a remar só para um lado. E o barco circulou só para aquele lado, o lado oposto que ele estava remando. Largou o remo da mão esquerda, passou para a direita e remou só com aquele remo. E o que aconteceu? O barco circulou do lado oposto. Imediatamente pegou os dois remos e começou a remar simultaneamente. E o barco seguiu em caminho direcionado à ilha. Chegando na ilha, ele só encostou a embarcação. Aquele senhor olhou para ele, admirado, e ele disse: o nome dessa ilha é Porto Seguro. Todos aqueles que acreditam chegam no Porto Seguro. E eu costumo dizer para você, meu irmão e minha irmã de Irmandade, a sala da Irmandade é o nosso Porto Seguro. É onde deveremos colocar a nossa âncora, a âncora da esperança, da serenidade e de saber que existe o poder superior maior que nos conduz, que nos proporciona a cada segundo, a cada instante, a cada momento de nossa vida, ter a certeza absoluta de que o poder superior é maior e por isso nós devemos acreditar. E para você, meu irmão, para você, minha irmã, mais 24 horas abençoado e até o nosso próximo encontro. Eu sou amigo de AA com muito orgulho, Jorge Barcelos.